Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletir a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse tempo quaresmal em que nós nos preparamos para celebrar a Páscoa, para celebrar a aliança com Deus, para celebrar a vida nova na graça e no amor de Deus, nós fazemos um caminho de conversão. Um caminho em que nós revemos a nossa vida, revemos a nossa história a partir dos fundamentos da palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje nos convoca, nos convida a dialogarmos com o Pai. E nesse momento de diálogo, nesse momento de oração, percebermos os fundamentos da nossa fé. Nós vemos no Evangelho de hoje, que está no contexto das bem-aventuranças, logo após as bem-aventuranças, em que Jesus ensina o caminho da realização e da felicidade. Bem-aventurados, felizes os que promovem a paz, promovem a justiça, porque deles é o reino de Deus. E nesse contexto, Jesus ensina os discípulos a orar, ensina a rezar e chama já a advertência para que não se prolongue nas palavras, mas ele ensina uma oração em que ele sintetiza o conteúdo do Evangelho, o conteúdo do seu ensinamento. E ele inicia dizendo, quando rezardes, dizei, Pai nosso.
Pai Nosso. Abba, papai, papaizinho. Jesus nos ensina a viver na intimidade com Deus, a termos a intimidade, a proximidade, percebermos que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. E nessa intimidade e proximidade, colocarmos para rezar. E Jesus continua dizendo: santificado seja o vosso nome. Que o nome de Deus seja santificado, seja vivenciado, seja assumido. E entre muitos ensinamentos, ele continua: venha o teu reino, o reino de Deus. A proposta de um mundo mais justo, de um mundo mais humano, baseado no amor, para que vivamos a paz, a justiça, a fraternidade. E aqui tem o desejo de Deus, para que todos tenham a vida plena, a vida em abundância. Fala-nos da vivência da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. E aqui, como discípulos de Jesus Cristo, basear a nossa vida na realização da vontade de Deus. E aqui superar as nossas próprias vontades. E continua: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso. Assim como o Pai é nosso, o pão é nosso. Deus é de todos e o pão deve ser de todos. E aqui nos ensina a partilha. Pão nosso. Eu não posso estar satisfeito se eu tenho pão e o meu irmão não. É a vivência da partilha. E ligando fortemente com a campanha da fraternidade, em que nós, nesse tempo quaresmal, nos colocamos para refletir a situação de tantas pessoas. Fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Que nós saibamos partilhar o pão. Que nós saibamos dizer pão nosso. Muitas vezes cá entre nós, é uma atitude nossa. A gente fala de Deus nosso, esquece que o pão também deve ser nosso. Deve ser partilhado. Deve ser solidário. Que saibamos partilhar o pão. E Jesus ainda nos ensina dizendo: perdoa as nossas ofensas, como assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão, a misericórdia, o perdoar, a vivência da misericórdia de Deus. Sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. E aqui nos ensina, claro, a sair muitas vezes da nossa dificuldade de olhar muito fortemente a falta, o erro dos outros e não darmos oportunidade para que o outro cresça. Perdoar. Perdão. Perdão é dom, é gratuidade, é misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, que ao rezarmos o Pai Nosso, saibamos rezar e vivenciar essa oração tão bela. Viver as palavras do Pai Nosso. E que Ele nos ajude a sermos solidários nesse tempo quaresmal, partilhando o nosso pão.
fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.